Olá, a paz do Senhor. Hoje eu vou começar um vídeo falando e anunciando a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos tentar ler o capítulo inteiro, mas vai ser difícil, porque o capítulo tem vários versículos, são 21 versículos. Eu vou citar os versículos do capítulo 4 de 1 Coríntios, mas eu não vou apontar outros versículos da Bíblia para comprovar o que eu estou falando, porque demanda muito tempo e muitas horas para poder ficar linkando um versículo no outro. Então eu vou somente dar a minha opinião. Começando no capítulo 4, versículo 1 de 1 Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Repetindo, Paulo está falando o seguinte: que os homens, quais homens? Da igreja ou os homens do mundo? Provavelmente ele esteja se referindo aos homens do mundo. Neste versículo, ele está expondo pessoas que não são da igreja, mesmo pelo fato dele estar escrevendo estas passagens, estes versículos, para o povo da igreja primitiva. Porque ele começa dizendo e falando sobre a questão dos homens. E ele não está apontando que são os homens da igreja. Então, este é um fato muito importante para tentar descobrir o que Paulo está falando neste momento, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo passar para os irmãos cristãos que estão dentro da igreja, porque todos os livros da Bíblia, inclusive os livros do Novo Evangelho, eles são direcionados para a igreja. E Paulo, ele pregava para as igrejas cristãs que ele estava administrando, e também para a igreja cristã que estava em Jerusalém, que era dos outros apóstolos. Só que lá tinha os irmãos que eram hebreus, israelitas e judeus. Não tinha a mistura como tinha as outras igrejas que Paulo administrava pelo mundo. Então, aqui repetindo, versículo 1, capítulo 4 de 1 Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Então, ele está falando no sentido geral, para todos os homens, para os que estão na igreja e para os que estão fora da igreja. Ele quer que todos os homens considerem-o como ministro de Cristo, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e mordomos dos mistérios de Deus. A palavra de Deus ela é muito misteriosa, por isso que ela é difícil de entender e interpretar. A palavra mordomo no Velho Testamento significava que os reis eles tinham as pessoas de confiança, os reis de Judá e os reis de Israel. Eles eram mordomos, então eles eram servos fiéis dos reis, dos grandes, das pessoas que reinavam e comandavam o povo de Deus, que era o povo de Israel e de Judá.
mas hoje estes povos eles não existem mais. Eles foram eliminados da face da terra. Então podemos pegar a palavra mordomo e usar e linkar e ligar em versículos do Evangelho de Lucas, de Mateus, falando sobre parábolas de mordomos. O significado a gente pode conhecer através destas palavras, principalmente no Evangelho de Lucas. Lucas ele cita alguns versículos em alguns capítulos falando sobre a questão de mordomia. E a mordomia é um tema que nós vamos falar mais para frente, porque agora eu não vim preparado para isso. Então não vou citar estes exemplos que estão em outras partes da Bíblia. E os mistérios de Deus são mistérios que estão sendo revelados dentro da Bíblia, porque o maior mistério que Deus inventou é o mistério da promessa que ele fez com Abraão, que no final dos tempos ele mandaria a promessa, que é Jesus Cristo, que é o Espírito com E maiúsculo. Versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Por isso que eu não preciso ir agora em Lucas para falar sobre a mordomia, porque o tema deste vídeo não se trata especificamente deste assunto, mas como ele citou pela segunda vez a palavra mordomia, que depois nós vamos fazer vídeo falando sobre as parábolas que estão nos evangelhos, eu vou citar que ele está dizendo aqui, neste versículo específico, que os mordomos eles têm que ser fiéis, como a Igreja de Cristo. Então podemos ligar a mordomia como sendo a Igreja de Cristo, por exemplo, que são as pessoas que frequentam e habitam, que funcionam dentro da igreja. Então, as pessoas que participam da igreja, elas têm que ser fiéis, mas não em qualquer igreja, porque todas as igrejas, elas estão sendo administradas por pessoas que não são escolhidas por Deus e nem por Jesus Cristo. São pessoas que estão ali para enganar outras pessoas. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que Paulo falou o seguinte: a mim, que significa ele, Paulo, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Ele está falando assim, que ele não está preocupado que as pessoas julguem ele. E esse vós significa tanto as pessoas que estão dentro da igreja, como principalmente as que estão fora da igreja. Então ele não se importa do que as pessoas pensam dele, porque isso não é importante, não é significativo as pessoas julgarem ele e as pessoas julgarem outras pessoas. Isso
é um mal, é um pecado muito grave, que as pessoas, elas dos dias de hoje, elas têm que pararem de fazer isso, porque o querer e o fazer vem de Deus, como está escrito em Filipenses, capítulo 2 ou 3 de Filipenses. É só Deus que quer, é só Deus que faz. A gente não tem poder de querer e fazer nada. Então, como que nós vamos julgar uma outra pessoa, mesmo ela estando no pecado, se nós somos pecadores também? E ele também cita que o juízo humano também para ele não é importante. Ele não se preocupa com que as pessoas estejam falando dele, que as pessoas estejam acusando ele, que as pessoas não gostavam dele. Ele não está preocupado com isso. Então, nós também não devemos estar preocupados com as coisas que acontecem que nos deixam perturbados, porque as outras pessoas fazem juízo humano e Deus ele faz juízo espiritual. O mais importante é o espírito, não é a carne, não é o corpo. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Tanto é que ele confirma. Ele fala que até mesmo ele não se julga também. Porque quem julga ele é só Deus e Jesus. Então, quando ele fazia alguma coisa, ele fazia em nome de Deus e de Jesus. Por isso que ele não se preocupava, porque ele fazia o que Deus e Jesus mandavam. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado. Está vendo? Acabei de falar isso e acabei de comprovar. Está escrito aqui no versículo 4, do capítulo 4 de 1 Coríntios. Porque ele não se sente culpado pelas ações dele e pela atitude dele. Por isso que precisamos saber o que ele fazia. É isso que eu vou mostrar agora, porque esse capítulo mostra como que ele vivia, como que ele andava, como que ele seguia a Deus. Existe um resumo aqui dentro deste capítulo que explica tudo isso que as pessoas têm que fazer para poder imitar Paulo. Só que o capítulo é grande, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim para provar isso. Talvez eu tenha que repartir este vídeo. Eu vou terminar este vídeo agora e vou começar outro, a parte 2, porque eu parei no versículo 4 do capítulo 4 de 1 Coríntios. E agora eu vou provar para vocês dentro do capítulo que Paulo está falando isso, que a gente tem que seguir e imitar ele. Daí eu vou comprovar até o final do texto. Então fique com Deus e eu vou começar a segunda parte agora deste assunto. Deus abençoe e a paz do Senhor esteja convosco.